Meus irmãos e minhas irmãs, com a sua Bíblia nas mãos, no texto indicado, Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1, do capítulo 5, a partir do versículo 1. Antes da leitura das Sagradas Escrituras, eu quero convidar você a orar por esse assunto, pedindo que Deus fale ao seu coração. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Como é que funciona isso na igreja para quem é novo aqui entre nós? Nós oramos e pedimos ao Senhor que pela sua graça, Ele nos ilumine com o seu Santo Espírito, para que possamos ouvir a palavra não apenas com a nossa capacidade mental, intelectual, mas também com o coração. Que os nossos olhos, que pela graça de Deus estão abertos para lermos as Escrituras, também estejam abertos espiritualmente, para que nós possamos assimilar a palavra de Deus para a nossa vida. E assim nós saímos daqui edificados e prontos para edificar outras pessoas em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te honramos e nós te glorificamos nessa hora. E nós te pedimos que com teu Santo Espírito, Senhor, fale ao nosso coração, dando-nos a direção poderosa do teu Santo Espírito, permitindo que a nossa mente, o nosso coração, sejam impactados pelo Senhor e pela sua poderosa palavra. Louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor. Damos glórias ao Senhor e pedimos que qualquer ação contrária seja repreendida em nome de Jesus. Ilumina-nos com teu Espírito, em nome de Jesus, o nosso amado. Amém. Esse texto vai nos mostrar que o Evangelho é para você. O Evangelho é a palavra de Deus para a nossa vida, mas é a palavra de Deus para a sua vida também. Em geral, nós temos a capacidade de compreender que o Evangelho é para todo mundo. Inclusive, quando alguém pergunta para um cristão já de muitos anos de estrada, e pergunta para ele, quem é Jesus para você? A maior parte das pessoas tem a mesma resposta. Qual é a resposta? Jesus para mim é tudo. E o que é tudo? O que é tudo? Teclado é tudo. Poltrona onde você está sentado é tudo. Esse microfone é tudo. Jesus estabelece com a gente um relacionamento pessoal. Então nós temos algo para dizer sobre esse assunto. Senão nós apresentaríamos um amigo ou amiga nossa. Imagine que você está encontrando com alguém e outra pessoa te encontra na rua e você diz, olha, esse aqui é o meu amigo, ele é um ser humano. Hoje tem que explicar. Que pode ser que seja um reborn. Você tem o amigo reborn. Esse amigo reborn, um amigo que não fala nada, um amigo que não reage, um amigo isso, um amigo aquilo. Já tem marido reborn. Você sabe disso. Marido reborn já tem até igreja reborn. Igreja que parece vive e não está. O Evangelho é para você e ele se torna algo pessoal, é algo precioso na nossa vida. Deixa eu deixar uma frase com você aqui, antes da gente inicialmente entrar no texto. Essa frase que nós vamos ler aqui é muito importante. Quero que você leia comigo, por favor. O Evangelho de Jesus é confiança plena no que foi feito por ele e não no que nós podemos fazer. Me ajuda a pensar essa frase aqui. Primeiro, nós temos o Evangelho de Jesus. O Evangelho é de Jesus. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho não é da igreja, o Evangelho não é de um filósofo, o Evangelho não é de alguém que nós consideramos uma pessoa importante. Se é Evangelho, ele tem que ser de Jesus, porque senão não é Evangelho. Evangelho é boa nova, Evangelho é a boa notícia, Evangelho é a palavra de Jesus. Isso que é Evangelho, Evangelho de Jesus. Agora, veja que o Evangelho de Jesus é confiança plena no que? No que ele fez. E essa ideia, no que foi feito por ele e não no que nós podemos fazer. Qual é a ênfase aqui? A primeira ênfase é que nós estamos centrados nele. Nós estamos preocupados com aquilo que Cristo nos traz. O que Cristo fez por nós e não aquilo que a gente faz por Cristo. Na nossa religiosidade, moralista inclusive, nós criamos um sem número de regras que vão nos trazendo um certo alívio para as nossas próprias tensões emocionais e espirituais, acreditando que se nós
fizermos isso, aquilo e aquilo outro, nós estaremos ok. Estamos ok espiritualmente. Nós nos fiamos naquilo que nós fazemos e não naquilo que foi feito. Mas o Evangelho de Jesus, ele não está centrado naquilo que a gente faz. Ele está centrado naquilo que Cristo fez. Por isso que a ideia do feito, porque ele já tem a obra dele consumada. Esse é um dos capítulos da doutrina teológica reformada, onde você vai observar aquilo que Cristo fez. A obra de Cristo está tão consumada que ao final da sua vida ele disse o quê? Está consumado. E ao consumar a sua obra, nós temos a nossa fé firmada naquilo que ele fez e não naquilo que a gente faz. Porque se dependesse da gente, você não, que é muito melhor. Mas se dependesse de mim, nós estaríamos perdidos espiritualmente. Porque eu sou um pecador. Não sei se é o seu caso, mas eu sou. Eu erro, eu tento acertar e erro. Erro tentando acertar. Aí depois que eu acerto, eu fico vaidoso. Acertei, errei de novo. Porque é assim que a gente faz. Sabe o que acontece? Você faz tudo para acertar, tá certo? Aí depois que você acerta, você diz, acertei. Estufou o peito, altivez, orgulho, pecado. Tá ruim de novo. Tá pior do que estava antes. Então a gente aprende na palavra do Senhor esta realidade que aqui está. Daí a pergunta mais uma vez, e aí nós vamos para o versículo 1 desse texto. O Evangelho de Jesus é para você. Veja comigo, o versículo 1 está lá em cima na nossa tela. Leia comigo aqui. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E nós vamos responder agora, para quem é o Evangelho de Jesus? Porque ainda que eu diga que o Evangelho de Jesus é para você, alguém pode dizer, se para mim não é não. Eu estou ruim demais. Eu estou numa quebradeira horrorosa espiritualmente. Você não sabe o que eu faço. Você não sabe o que eu penso. Não sabe o que eu estou pensando exatamente aqui agora. Veja que essa região para onde Cristo vai, Jesus vai para uma região que é uma região conhecida como Decápolis. É uma liga de 10 cidades que foram ou fundadas ou refundadas por Alexandre o Grande, numa época de bastante importância. Então, são comunidades que estão associadas à cultura helenista. Eles têm templos, eles têm adoração, eles têm multi-adoração naquela área. Tudo isso está pujante na vida, na mente, na mentalidade, na cultura daquele povo. É um povo que nós podemos considerar claramente aqui como gentios. É o povo que está do outro lado. São as pessoas que talvez não fosse interessante que nós fôssemos até lá. Mas Jesus quebra toda essa barreira cultural e chega até Decápolis. Uma região que tinha, por exemplo, 2 cidades que são muito conhecidas, que é Gerasa e Gadara. Nesse caso aqui, a referência que Marcos faz, no capítulo 5, versículo 1 da sua Bíblia, que está exatamente aqui onde eu estou lendo, diz que era a terra dos Gerazenos. Gerazenos ou Gadarenos. Tem outra leitura bíblica que fala sobre esse assunto. E é curioso, porque alguém pode dizer, poxa, eles erraram, não havia um acordo. É que as 10 cidades eram tão próximas que algumas pessoas não sabiam exatamente onde começava uma, onde encerrava a outra. E de uma forma clara, eles podiam até misturar as cidades todas, apresentando como um nome só. Decápolis é a maneira como vai ser relatado no final do nosso texto. Esse versículo diz que o Evangelho de Jesus Cristo é para os gentios também. Que o Evangelho de Cristo é também para aqueles que estão longe da fé, aqueles que não conhecem a Bíblia, aqueles que não conhecem a Deus. O Evangelho de Cristo é para aqueles que estão absolutamente perdidos. E exatamente por isso eles precisam do Evangelho de Jesus na vida deles. Mas eu quero dar para vocês 3 exemplos. Vão estar aqui na nossa tela. Para quem é o Evangelho de Jesus? Caminhe comigo aqui. O Evangelho de Jesus, leia comigo, o Evangelho de Jesus é para quem não se considera digno. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu não mereço, isso é bom demais para mim, eu não mereço isso. Leia comigo o capítulo 8, versículo 8 do Evangelho de Mateus. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Lembra do contexto? É o contexto do centurião. Centurião que é alcançado ali, Jesus está lá, ele procura Jesus e diz, Jesus, meu servo está lá em casa, quebradão, doente, está muito ruim, ele precisa ser curado. E Jesus declara, eu vou lá para a sua casa. Quando Jesus diz, eu vou lá na sua casa, a resposta dele é, não. Eu não sou digno de que entres na minha casa. Eu sou um homem de autoridade,
e eu dou ordem aos meus homens. Ele era um centurião romano, ele tinha pelo menos uma centena de homens sob sua responsabilidade, no mínimo. Ele tinha essa responsabilidade. Então ele disse, olha, se eu der uma ordem para eles, eles vão lá e cumprem, mas eu também sou uma pessoa sujeita à autoridade. Se o meu superior me der uma ordem, eu vou cumpri-la. Então eu creio nisso. Jesus fica admirado. Essa expressão, ele diz, olha, jamais vi em Israel tamanha fé como essa. A fé deste homem é a fé de um gentio, é a fé de um romano, é a fé de alguém que não está habituado desde a sua infância a conhecer as Sagradas Escrituras. Ele traz uma palavra cheia de vida, a tal ponto que Cristo diz assim, olha, jamais vi em Israel fé como esta. E declara, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aí Jesus diz que este homem que se declara não digno, é o mesmo homem que vai ser curado e cuja fé está posta no Senhor, firmada no Senhor. Então, não declare, eu não sou digno, mas ao perceber a sua indignidade, lembre-se de uma coisa maravilhosa. Nós não merecemos nada, é a graça de Deus que nos alcançou, não é pelo que você fez, faz ou fará, mas é por meio daquilo que Ele fez na sua vida. Lembra do feito? É essa a ideia. Mas algumas pessoas dizem assim, o Evangelho é para os doentes, porque Jesus faz uma consideração importante quando Mateus é chamado para o ministério. Jesus passa na coletoria e diz assim, segue-me. E a Bíblia diz, e Mateus levantou-se e o seguiu. Só diz isso. E aí você vê que o movimento do chamado de Deus é uma coisa extraordinária. Mas Mateus, ele quer se relacionar, então ele traz os seus amigos, que são da mesma área, eles são publicanos, eles são coletores de impostos, pessoas que tinham uma fama horrorosa, você sabe disso, alguns deles mergulhados na corrupção, e Jesus chama essas pessoas. E elas estão agora ali, reunidas na casa de Mateus, Jesus está ministrando a vida deles, e do lado de fora, os religiosos de plantão. Tem sempre um, mas ó, que absurdo, ela lá, sentado lá com os pecadores, ele se senta com os beberrões. E Jesus traz uma palavra linda, leia comigo. Jesus, ouvindo, disse o quê? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então o Evangelho, ele não faz acepção de pessoas, essa merece e essa não. O Evangelho não diz, você é melhor do que o outro, por isso você pode vir e receber o Evangelho. O Evangelho não é para quem é bom, nem para quem se acha bom. O Evangelho é para doente. E se você é doente, se você precisa da graça de Deus sobre a sua vida, o Evangelho é para você. Terceiro, o Evangelho de Jesus é para os que estão nas trevas. E essa aqui é uma característica que já dá certo um tom de voz, a gente já muda o tom de voz. Aqueles que estão nas trevas. Leia comigo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14, Paulo escreve para dizer-nos que de onde nós estávamos, quando nós fomos alcançados. Não tenha dúvida disso. Nós estávamos mergulhados nas trevas, mas a graça do Senhor se acendeu sobre a nossa vida e nós recebemos da parte dele a bênção da sua doce, maravilhosa presença, extraordinária presença de Deus na nossa vida. Para quem o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus é para você. O Evangelho de Jesus é para quem não se sente digno, é para quem se considera doente, é para quem está nas trevas. O Evangelho de Jesus é para todo esse tipo de gente alcançada e que vai ser transformada pelo poder do Senhor. Versículo 2 em diante, nós vamos ler juntos aqui na tela. Hoje nós vamos ler tudo aqui na nossa tela. Versículos 2 a 5, nós vamos observar essa questão que envolve a influência do mal. Leia comigo a palavra do Senhor que diz assim: ao desembarcar, que diz o texto? Logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia onde? Nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia
clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. É isso que nos diz a palavra. Nós entramos agora numa seara complicada e muito complexa, mas ela é extremamente importante. Jesus desembarca onde? Em Decápolis. Ele desembarca em Gadara ou Gerasa, uma das duas cidades. Vai ao encontro de Jesus um endemoniado. E o endemoniado vai ao encontro de Jesus. A Bíblia diz onde é que ele morava nos sepulcros. Sepulcros naquela época eram lugares junto às pedras assim, onde era cavado e ficavam lá os mortos. Ele ficava junto com os mortos. Ou seja, quem o colocou ali queria que ele morresse. Essa é a ideia. Para nós, você morreu, você não existe mais. Aí ele continua o texto dizendo, para poder orientar a gente, nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso, ele se soltava, ele rompia aquilo tudo. Veja que a Bíblia diz que ninguém podia subjugá-lo. Ninguém, até então, conseguia subjugá-lo. A parte final do texto é muito dura, porque ele andava sempre de noite e de dia. Essa é a ideia, andava e não chegava a lugar algum. A Bíblia nos diz que ele andava e que ele clamava entre os sepulcros e pelos montes, ainda se ferindo com pedras, ainda se machucando. A influência do mal, ela não pode ser subestimada. E lamentavelmente, meus irmãos e minhas irmãs, alguns de nós, crentes há 257 anos, temos dificuldade com esse assunto. Que parece que há uma capacidade de subestimar a influência do mal. Quero dar dois exemplos aqui para vocês entenderem o tipo de influência que tem. A primeira influência que está lá no cantinho é a questão que envolve a opressão. A possessão. A possessão é o domínio espiritual, é a força física descomunal, é a confusão mental, é a agressividade. Tudo que nós vimos no relato aqui do texto. Ou seja, aquele homem ele era dominado espiritualmente, ele tinha uma força descomunal, ele rompia os grilhões, as cadeias, ele destruía tudo que estava ali, ele era confuso mentalmente, ou seja, ele não tinha controle sobre as suas faculdades mentais, ele era agressivo. Ele não só agredia a outros, por isso ele estava longe, como ele também se agredia. Então esse é o retrato de uma pessoa endemoniada. É o retrato de uma pessoa possessa. É o retrato de uma pessoa que foi absolutamente dominada pelo mal. É isso que a gente chama de possessão. Mas existe uma outra forma, só para dar dois exemplos. Essa outra forma a gente chama de opressão. A opressão é um tipo de influência que pode ser, leia comigo, pode ser espiritual, também pode ser mental, cultural e teológica. Um dos exemplos que nós temos sobre esse assunto é o exemplo de Pedro. Pedro está com Jesus em Cesareia de Filipe. Lembra do texto? Onde Jesus pergunta, que dizem os homens que eu sou? Naquele relato ali, e os homens, os discípulos vão respondendo, uns dizem que é Elias, João Batista, Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus diz o quê? E vocês? O que vocês estão dizendo aí, quem eu sou? Aí Pedro responde. Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Resposta maravilhosa. Passa um pouquinho de tempo, na sequência, Jesus diz que tem que ir para Jerusalém. Ele diz que ele vai ser morto. Neste ato, Pedro, como que chamando Jesus ao canto, assim, como que chamando, Pedro repreende a Jesus. E a repreensão de Pedro, para muitos dos teólogos que a gente admira e conhece, é fruto de uma opressão. Jesus reage à fala de Pedro dizendo, arreda-te, Satanás. Alguns dizem, então ele estava possesso. Não há nenhuma indicação que Pedro estivesse possesso. Todos os relatos de libertação espiritual não se comparam com esse relato de Cristo com os seus discípulos em Cesareia de Filipe. Exatamente por isso, nós não afirmamos que é uma possessão, nós afirmamos que é uma opressão. E se Pedro passou pela opressão, um dos discípulos de Cristo, é sinal de que isso pode acontecer com você e comigo também. A lógica da opressão é a seguinte. A lógica da opressão é que, de alguma forma,
nós sofremos o impacto de uma palavra que deve nos levar a um engano, ao entendimento equivocado, ou à concretização da nossa carnalidade, do nosso pecado, visando o nosso afastamento de Deus e ainda a criação de obstáculos e de balbúrdias e de dificuldades e de lutas e de facções, fruto dessa chamada opressão. A opressão é aquilo que qualquer um de nós pode sofrer ao longo de sua vida. C.S. Lewis é um autor que muitos de vocês devem conhecer. C.S. Lewis, ele era um irlandês que teve um papel muito importante na história da pregação do evangelho com a sua criatividade, e ele escreveu vários livros. Você deve conhecer Cristianismo Puro e Simples, ou o clássico dos clássicos dele, As Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis foi evangelizado por uma outra pessoa que talvez você conheça, chamada J.R.R. Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis. Então imagine bem que nós temos o autor do Senhor dos Anéis evangelizando o autor de Crônicas de Nárnia. Imagine o papo evangelístico, profundo, filosófico desses dois, e nós dois ali acompanhando a conversa e tentando entender sobre o que eles estão falando. Afinal de contas, criatividade é uma coisa extremamente presente, uma capacidade de abstração incrível. Dentre os seus livros, ele escreveu este aqui: Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Vai estar aqui na nossa tela essa capa para você observar. Ele declara na introdução do seu livro o texto que está aqui. Quero que você leia comigo, por gentileza. Há dois erros semelhantes, mas opostos, que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Quais são os dois erros? Um é não acreditar na sua existência. Então, ele está dizendo, olha, muitas pessoas cometem esse erro. Não, o diabo não existe. Simples assim, o diabo não existe. O outro erro, diz ele, é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Então existem aqueles que são capazes de se especializar em demônios. Sabem tudo sobre demônios, pouco sobre Cristo e menos sobre nós. Há, por exemplo, o perigo de uma pessoa que às vezes descreve o inferno de uma forma tão concreta que a gente tem a impressão que ele veio de lá anteontem, entendeu? Ele chegou recente lá, está até meio quentinho ainda, eu estou sentindo aqui um calorzinho quando eu ouço a pessoa, que eu fico muito impressionado com tudo isso. Bom, nesse livro aqui, a história é de um diabo escrevendo ao seu aprendiz. Ele faz uso da ironia, então assim, não se assuste com isso, que o objetivo dele foi exatamente ironizar o diabo. E aqui, nessa história, que nós vamos ler aqui juntos, um pequeno trecho desse texto, ele tem um diabo chamado Fitafuso, que escreve para o seu sobrinho Vermebile. E nessa história, ele conta, inclusive, sobre um relato de um filho que se converteu e sobre a mãe dele. Então, escuta só. Ele diz assim: o inimigo trabalha de dentro para fora. Inimigo é Deus, tá? Inimigo do diabo. Inimigo é Deus. O inimigo trabalha de dentro para fora, como nós cremos, exatamente como nós cremos, transformando gradualmente as ações do paciente, que aí é o jovem, para que correspondam ao novo padrão e talvez até mesmo a conduta dele para com a velha senhora mude a qualquer momento. Velha senhora é a mãe dele. Diz assim: seria bom você investir primeiro. Mantenha sempre contato com o nosso colega Gomalósio, que é o diabo responsável pela mãe dele. E fortaleçam os dois naquela casa o bom e estável hábito da irritação mútua, das alfinetadas diárias. Os métodos que descreverei a seguir são de grande valia. Aí ele vai contar, que eu não sei se já aconteceu na sua casa. Veja comigo aqui. Diz assim: faça-o prestar atenção apenas na sua vida interior. Ele pensa que a sua conversão é algo que se deu dentro dele e que sua atenção está, portanto, voltada neste momento para os estados do seu próprio espírito, ou pelo menos para a versão mais purificada deles, que é tudo o que você deve permitir que ele veja. Encoraje esse sentimento de introversão.
Mantenha-o distante dos deveres mais elementares, voltando sua atenção para os deveres espirituais mais avançados. Faça o possível para piorar essa útil característica humana, o horror e a negligência em relação às coisas óbvias. Você deve mantê-lo no estado tal que ele possa perscrutar a si mesmo durante 1 hora, sem nem descobrir nenhum desses fatos sobre ele mesmo, fatos que são perfeitamente visíveis para quem quer que viva com ele na mesma casa ou trabalhe com ele no mesmo escritório. Diz ainda, certamente é impossível impedir que ele ore pela mãe. Não dá para impedir isso. Mas temos meios de fazer com que as preces não tenham efeito. Certifique-se de que sejam bem espirituais, que ele sempre se preocupe com o estado da mãe e nunca com seu reumatismo. Disso advém 2 vantagens. Em primeiro lugar, ele prestará mais atenção naquilo que ele julga serem os pecados da mãe. Se você guiá-lo um pouco, poderá induzi-lo a considerar qualquer um dos atos da mãe que ele julga inconvenientes ou irritantes como pecados. Assim você poderá cutucar um pouco as feridas do dia, mesmo enquanto ele estiver de joelhos. Toda essa operação não é nem um pouco difícil, você achará muito divertido. Em segundo lugar, já que as ideias dele sobre a alma da mãe serão muito rudimentares, em sua maioria errôneas, ele, em algum grau, irá orar por uma pessoa imaginária. E sua tarefa será fazer com que essa pessoa imaginária, dia após dia, seja cada vez menos parecida com a mãe verdadeira, aquela senhora da língua ferina que irrita o filho à mesa do café da manhã. Com o tempo, você conseguirá aprofundar a distância entre eles de tal forma que nenhum pensamento ou sentimento advindo das preces pela mãe imaginária jamais alcançará ou servirá de ajuda à mãe verdadeira. Eu já tive tamanho controle sobre alguns dos meus pacientes que conseguia desviar a sua atenção, num segundo, daquela prece fervorosa pela alma de uma esposa ou de um filho para o ato de insultar ou bater na esposa, ou no filho, sem nenhum tipo de remorso. Na capacidade criativa de C.S. Lewis, que não é teologia, é ficção, mas traz um fundo teológico para o nosso entendimento, ele nos apresenta esta realidade do tipo de influência que pode vir sobre a nossa vida. Do tipo de influência do mal que muitas vezes nós não percebemos e que pode passar despercebido por nós, por falta de atenção, por falta de maturidade ou por falta de conhecimento que agora nós estamos oferecendo a vocês, aqueles que não tinham até aqui. Abra os olhos espirituais para perceber que as setas enviadas pelo diabo visam quebrar o nosso vínculo com o Senhor e tornar o nosso ambiente absolutamente perverso, com todas as calúnias, as infâmias, tudo aquilo que pode parecer no primeiro instante altamente espiritual, mas será fruto da nossa carnalidade, daquilo que tem desagradado ao Senhor. Existem muitas setas que são enviadas sobre nós. Maledicência é uma das principais. A maledicência é uma seta que nós não percebemos. Aliás, muitas pessoas estão absolutamente acostumadas, habituadas a ela. A fofoca é uma das coisas mais terríveis que pode alcançar uma pessoa. Alguém pode ter uma imagem ótima sobre alguém e recebe uma informação que não é verdadeira, tem a sua informação sobre o outro quebrada. Nós temos uma ruptura, isso é seta do diabo para perseguir e para impedir que a gente avance. Uma das coisas mais cruéis do nosso tempo é a fofoca, é a maledicência, é o julgamento prévio. Uma outra coisa que tem sido muito cruel com a gente nesse tempo, que tem atingido a nossa cultura em cheio, é a pornografia. Nós estamos tendo acesso à informação que nós nunca tivemos acesso. A pornografia, ela ganhou uma facilitação gigantesca. Ela chega com absoluta facilidade na vida de qualquer um. E qualquer um significa que ela chega na vida de um homem de 50 anos, como chega na vida de um garoto de 15 anos. Que chega para uma menina abençoada aos seus 12 anos, como chega na vida de uma mulher aos seus 35. Não há mais discriminação, todo mundo tem acesso a isso. E toda hora alguém
é flertado, é flechado, é atingido, é alcançado, é alvejado por uma arma como essa e tantas outras que integram a nossa vida, coisas que nós passamos a perceber como parte da nossa existência. C.S. Lewis conta nesse livro, por exemplo, sobre a questão de bebida. Ele diz que as pessoas não são encorajadas a beber porque elas estão alegres. Elas são encorajadas a beber porque elas estão tristes. Então a estratégia diabólica, segundo ele, a pessoa está tão mal que alguém diz, beba, é só um copo, é para esquecer. Você precisa disso. Assim como alguém pode dizer, eu mereço isso hoje. Eu não aguento mais isso. E a pessoa se envereda por um caminho, vai se embebedando, tentando de alguma forma apagar essa história, quando na verdade, infelizmente, essas coisas vão nos consumindo ainda mais. Mas a pergunta que eu faço a você a partir do relato do possesso é: o que mais te assusta? Para a sua reflexão. O que mais te assusta? É ver um ser humano possesso de um espírito mau? O que mais te gera temor é este ser humano possesso de espírito mau? Ou é a presença do Deus Santo, poderoso e maravilhoso? Calma. Jesus tem toda a autoridade. E esse relato seguinte mostra a autoridade de Jesus. Ele tem toda a autoridade. Calma. Leia comigo, por gentileza, os versículos 6 a 10, que diz assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Quem fez isso? O endemoniado, tá bom? Versículo 7, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, o que Jesus disse para ele? Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Versículo 10, finalzinho. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Curiosamente, algumas pessoas leem esse texto, que é a única vez na Bíblia que Jesus pergunta o nome, e passaram a adquirir a partir disso uma prática. Então, muitas vezes, você já deve ter visto isso, uma pessoa está endemoniada, alguém vai orar para que a pessoa seja liberta, primeira coisa que faz, qual o seu nome? Uma ocasião, eu estava no evangelismo de rua, no alto, assim, acompanhando o que estava acontecendo, orando pelo pessoal, caiu uma pessoa endemoniada, e eu fui lá orar. Quando eu cheguei para orar, chegou uma criança, um menininho, 7, 8 anos. O que ele disse? Qual é o teu nome? Pô, moleque, sai fora, isso aqui é outra história. Você está em outro lugar, esse é outro negócio. As pessoas querem saber essas coisas, como se Jesus tivesse criado a partir disso uma doutrina. Ele não fez. Ele não fez. Aí a pessoa diz, mas vem cá, essa história está meio esquisita. Eu concordo com você, essa história está meio esquisita, mas o objetivo dessa história, meio esquisita, é nos inserir dentro de um ambiente que mostra a autoridade de Jesus. Jesus tem toda a autoridade. Então quando o diabo vê, já treme. Tiago diz isso, que estremece. A ideia é que ele vai e se ajoelha, que ele adora, ele declara uma verdade a respeito de Cristo, mas Cristo não quer conversa. Jesus diz para ele, sai desse homem. E a pergunta que segue, qual é o teu nome, é exatamente para nos ensinar, para que a gente aprenda. Não é para criar uma doutrina em cima disso, não é para entrevistar o inimigo, é para que a gente saiba que uma mesma pessoa pode ser invadida por vários demônios. Uma legião de demônios. E o relato que nós lemos nos versículos anteriores mostra uma pessoa que se machucava, que vivia lá entre os sepulcros, entre os mortos. Era alguém que os grilhões estavam lá e rompia isso tudo. É uma cena horrorosa, é uma coisa triste, é um absurdo, é uma tragédia para a vida de uma pessoa. Jesus chega e diz, calma, calma, eu tenho autoridade. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, nos declara, Jesus dizendo que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Não há nada, não há ninguém que não esteja sob o controle de Jesus. Por isso que o versículo anterior que diz ninguém conseguia subjugá-lo, eu destaquei isso para que você pensasse, ninguém quem? Agora tem quem possa sim.
Jesus de Nazaré chegou, não há quem possa enfrentá-lo. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Basta uma palavra do Senhor para algo diferente, poderoso e especial acontecer na vida de alguém. Não desista de uma pessoa que pode estar envolvida com qualquer tipo de coisa errada. Não desista, porque Jesus tem toda a autoridade. Jesus então demonstra toda a sua autoridade. Demonstra o seu poder e a sua autoridade. Parte final do versículo, lá no versículo 10, e rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Essa é uma questão curiosa que nós vamos ver nos versículos seguintes agora, a partir do versículo 11, lendo juntos aqui a palavra do Senhor que diz assim: ora, pastava ali pelo monte o quê? Uma grande manada de porcos. Vamos lá, continua. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Aí leia essa única frase: Jesus o permitiu. Quem é que tem autoridade? Jesus, ok? Eles pediram, o inimigo, o diabo, pediu lá aos demônios para não saírem do país, certo? Essa é uma coisa. A segunda coisa que o texto nos diz, né? Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus tem autoridade. É isso que o texto quer nos ensinar. Jesus tem autoridade. Continue lendo comigo. Então, saindo os espíritos imundos, entraram os porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Continue lendo. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos, e então saiu o povo para ver o que sucedera. Como diz a Flávia, os ambientalistas detestam essa parte do texto. Porque a leitura é diferente hoje. A leitura é diferente. Existe uma leitura política disso. Alguns comentaristas falam, dizem, olha, Jesus autorizou entrar nos porcos. Judeus não consumiam porcos. Está lembrado disso? Então, por isso Jesus... Não, essa é uma leitura política, uma leitura cultural e política, não é a leitura que a gente faz. A leitura que a gente faz, a partir dessa realidade que está aqui, é que Jesus quer mostrar agora nesse trecho de 11 a 14, o caos que fica a vida de uma pessoa que está sob a influência do mal. E não pense só na opressão, pense na possessão e na opressão, pense em qualquer tipo de influência do mal. A vida da pessoa vira um caos. Uma pessoa que atende à influência do mal, ela começa a agir segundo aquilo que o mal decide. Ela perde completamente a estribeira, ela perde o equilíbrio, ela perde a saúde espiritual, a saúde emocional. A vida dela vai ser um caos. Então entenda que nós temos na nossa vida provação e tentação. A provação é a luta que a gente passa, sofrimento que a gente enfrenta. E Tiago explica que a nossa provação deve nos dar alegria, porque ela gera em nós a perseverança, ou seja, tem algo bom no processo. A tentação quer nos derrubar, a tentação quer nos destruir, a tentação quer nos levar à queda mais profunda possível. Isso gera a morte. Outro dado que esse texto nos fala é o sinal escatológico. Escatologia. É o estudo das últimas coisas. É um texto lindo da gente estudar. A escatologia, o sinal escatológico, o julgamento definitivo do diabo e todos os seus demônios. O final de todas as pressões, opressões e possessões. O dia em que nós veremos isso definitivamente acontecendo. Então esta é uma sinalização para esse último tempo. É uma sinalização daquilo que vai acontecer. Quando Deus nos traz a sua palavra, Ele quer nos ensinar a respeito disso e nos mostrar de maneira clara essa manifestação do poder de Deus que limita toda e qualquer ação diabólica na face da terra, na hora que Ele quiser. A declaração é das Escrituras, nós cremos e nós vivemos a partir dela. Amém, meus irmãos? Essa é a realidade que a Bíblia nos traz. Aí o que o Evangelho faz na nossa vida? Nós estamos falando de um homem que até aqui, acabou de ser liberto e nós não temos mais nenhuma informação a respeito dele até aqui. Agora, nós passamos a ter uma informação muito, muito, muito importante. Veja comigo a sequência aqui do nosso texto, porque o que o Evangelho faz é gerar mudança na nossa vida. E essas mudanças, elas são muito importantes. Mudanças geradas pelo Evangelho. Que mudanças são as mudanças geradas pelo Evangelho? Veja comigo, versículo 15, 16 e 17, o que diz a Bíblia? Então, ou indo ter com Jesus, leia comigo,
viram o endemoniado, o que tivera legião. Como é que ele estava? Assentado, vestido, em perfeito juízo e temeram. Versículo 15. Agora o versículo 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Primeira coisa que a gente vê nessa mudança gerada pelo Evangelho é uma mudança externa. A primeira mudança que aparece nesse texto é uma mudança externa. Veja que ele está assentado, vestido em perfeito juízo. A descrição é básica, né? É muito objetiva. Três indicações de que houve uma mudança externa. Mas veja, a mudança externa ela é muito importante, mas ela não é a única que precisa acontecer. Tem uma história que é um tanto quanto triste, mas ela é importante de ser compartilhada. Uma jovem, uma adolescente, atentou contra a sua própria vida e foi internada no hospital em estado bastante grave. Enquanto essa menina estava lá no hospital, as pessoas se envolveram de maneira muito intensa para que ela pudesse ser tratada, bem tratada, para que ela pudesse ser curada. Grupo de médicos, enfermeiros, fizeram aquele cuidado, aquele tratamento intenso com ela, e cada etapa da vitória dela era uma celebração. Eles colocavam bolas, faziam festas com alegria, celebrando com ela. O coração daquela menina ganhou o hospital inteiro. Todo mundo ficou apaixonado para ver aquela menina melhor, e ela foi evoluindo, melhorando, até que chegou o dia da alta. O dia da alta, eles fizeram uma festa linda para aquela menina. E aquela menina saiu do hospital debaixo de aplausos. Sabe aqueles aplausos que a pessoa sai do hospital, um de cada lado, ali aquela fila toda, o pessoal aplaudindo. Ei, fulana, te amamos, te amamos, te amamos. E ela foi. Dias depois, a equipe do hospital toma conhecimento de que ela, mais uma vez, atentou contra a própria vida. E dessa vez ela conseguiu. A história é triste, mas ela precisa ter uma aplicação. A lógica dos que cuidaram dela foi: nós cuidamos do exterior. Não conseguimos tratar o coração e a mente dela. A mudança externa, ela é muito importante, mas ela não é única. Nós demonstramos uma mudança externa, mas a mudança profunda, ela acontece internamente. Leia comigo o texto do lado de cá. Mudança interna, versículos 18, 19 e 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixassem estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe o quê? Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. A primeira sinalização de que houve uma mudança interna é que ele queria ficar perto de Jesus. E essa é a maior evidência de que houve uma mudança espiritual em nós. Quero observar se uma pessoa tem uma mudança espiritual, ela quer ficar perto de Jesus. E eu não consigo ficar perto de Jesus estando longe da Bíblia. Não há como estar perto de Jesus estando longe da Bíblia. Não há como estar perto de Jesus estando longe da oração. Não há como estar perto de Jesus estando longe da adoração, da igreja, da comunhão, do serviço. Não há como. Quem está perto de Jesus quer estar perto da igreja, da palavra, da oração, do louvor, da adoração, do serviço ao Senhor. É parte natural dessa transformação interna. Aquele homem que ninguém queria, por isso ele estava nos sepulcros. Para a maioria das pessoas, eles gostariam que ele estivesse morto. Ninguém o queria. Agora ele é querido por Jesus. Jesus olhou para ele. Jesus observou a sua vida. Jesus transformou a sua história. Ele agora recuperou não apenas as questões espirituais, mas emocionais, físicas. Deus deu a ele uma nova história. Ele agora podia recomeçar a sua história. Ele queria estar colado em Jesus, não queria perder a oportunidade de estar com o Mestre, com o Senhor, de aprender com Jesus. Mas, curiosamente, Jesus disse: não. O que para muitos de nós pode ser que não haja lógica. Quantas pessoas seguiram Jesus? Melhores ou piores do que ele? Mas agora ele diz não.
Mas a declaração de Jesus é: vai para a tua casa. Leia comigo. Vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez. E como teve compaixão de ti, ele ganhou agora uma missão. Alcançado pelo Evangelho, não é o que se cala, é o que fala. Não é o que reclama, é o que proclama, é o que anuncia. Conta para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Então, esse homem, que nós não temos aqui o nome dele, ele deixa de estar entre os sepulcros, onde ele estava, quer estar com Jesus. Jesus diz não, e agora ele vai seguindo a Jesus. E Jesus diz: não, você vai para a sua casa, conta para as pessoas o que o Senhor fez na sua vida. Ele agora tem uma missão, ele recebeu um chamado missionário, ele agora é um proclamador da palavra, ele agora é um pregador, ele é aquele que vai testemunhar aquilo que Cristo fez na sua vida. Mas veja que há algo diferente nisso tudo. Para além disso, diz a Bíblia, leia comigo aqui, ó. Então ele foi e começou a proclamar aonde? Decápolis, lembra que eu falei no começo? A liga de 10 cidades. Ele agora vai proclamar nas 10 cidades gentias, absorvidas por uma cultura religiosa grega, sob o domínio do Império Romano, a adoração, a idolatria, toda sorte de idolatria. Ele agora vai falar sobre aquilo que Cristo fez na vida dele, tudo o que Jesus fizera. E ele diz, o texto bíblico, que as pessoas se admiravam. As pessoas se admiravam. As pessoas ficavam perplexas diante daquilo que estava sendo realizado e diante daquilo que estava sendo feito. Eu quero terminar com essa última tela. E nessa última tela eu relembro com vocês o texto que nós abrimos a nossa reflexão. Leia comigo esse texto. O Evangelho de Jesus é confiança plena no que foi feito por Ele e não no que nós podemos fazer. Agora veja a fundamentação para essa frase. Versículos 19 e 20, aqui na tela para a gente ler outra vez. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor, quem fez? O Senhor te fez. Continue lendo. E como teve compaixão de ti, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Ou seja, não é aquilo que ele fez, o que este homem podia fazer. Nada. Ele é o nosso retrato. É o retrato daqueles que já entenderam que quando Adão e Eva pecaram, o pecado contaminou a humanidade inteira, aquilo que a teologia reformada chama de depravação total ou corrupção total do gênero humano. Nós fomos impedidos de chegar a Deus por nosso próprio meio, mortos em nossos delitos e pecados, como escreve o apóstolo Paulo. Nós somos estes que não têm condições de realizar nada, que nós não somos bons, que nós não somos sãos, que nós não somos dignos. Nós precisamos de Jesus. E se alguém que pode realizar uma obra transformadora na minha e na sua vida, não é a nossa religiosidade, não é a nossa suposta obediência, é a nossa dependência total e absoluta diante daquele que vai nos livrar da opressão espiritual. Sabe por quê? Porque um cristão nascido de novo, ele não pode ficar possesso. Não há como. Não há como. Não há relato bíblico que possa nos embasar para dizer que uma pessoa nascida de novo fica possessa. O que pode acontecer é um crente, um membro de igreja, alguém que está envolvido na casa do Senhor, mas ainda não teve uma experiência transformadora com o Espírito Santo. Porque aonde está o Espírito do Senhor, ali não cabe espírito mau. A Bíblia diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é a ideia. Não cabe no mesmo lugar. Mas eu e você temos sido alvos de muitos ataques. Eu sei as áreas da minha vida que têm sido atacadas e você deve conhecer as áreas da sua vida. Nós não podemos fazer nada. Nós dependemos 100% de Jesus de Nazaré. Hoje, Ele veio à Barra. Ele chegou às Américas para gerar em nós transformações. Alguns de nós vamos experimentar uma liberdade que jamais sentimos antes. Os nossos pecados serão perdoados e serão apagados pelo Senhor. Os grilhões serão rompidos e nós teremos a liberdade. Se no passado andarmos de um lado para o outro e não chegarmos a lugar algum, agora nós temos Jesus, que Ele é o caminho, é a verdade e é a vida.
para que a gente experimente de fato uma transformação poderosa da parte dele, em nome de Jesus.